E aí, Geração Livre, tudo bem com vocês? Estamos num período de celebração da Páscoa. Sendo assim, vamos falar um pouco a respeito da mais importante celebração cristã. A Páscoa é uma tradicional comemoração que relembra a crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Ela tem origens judaicas, instituída por Moisés, seguindo uma ordem específica do próprio Deus. Ela possui data móvel estabelecida pela Igreja nos séculos antigos. A palavra Páscoa vem do hebraico Pessar, que significa passar por cima, poupar, e passagem. Este significado faz referência à ocasião em que Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito. Essa 10ª praga resultou na morte de todos os primogênitos, mas os israelitas nada sofreram. A Páscoa comemorada pelos cristãos possui um significado diferente da comemorada pelos judeus, apesar da festa cristã ter uma conexão com a festa judaica. O real significado da Páscoa para os cristãos está relacionado com a crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Estudiosos da Bíblia dizem que afirmar a origem da Páscoa entra no campo das suposições, pois não há dados suficientes que ajudam a esclarecer essa celebração. No entanto, há textos no Antigo Testamento que fornecem indicações sobre a Páscoa, como o Êxodo 12. Quando Deus anunciou a 10ª praga, deu instruções a Moisés de como os israelitas deveriam proceder. O Senhor ordenou que eles sacrificassem um cordeiro ou cabrito macho, sem defeito, e passassem o sangue do cordeiro nas laterais e no alto dos batentes das portas de suas casas. O Senhor também ordenou que eles comessem com pressa, pois naquela mesma noite Deus passaria sobre o Egito, como diz lá em Êxodo 12:11. Moisés instituiu a Páscoa como uma celebração anual. Assim, a Páscoa é uma festa judaica mais antiga. Durante a celebração da Páscoa, o chefe da família explicava o significado do ritual às crianças. A Páscoa, na época de Jesus, o cordeiro era sacrificado na área do templo. O seu sangue era lançado por um sacerdote sobre o altar. Jesus era levado por seus pais a Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. Lucas 2:41. O profeta Isaías profetizou acerca do Messias, dizendo que como cordeiro ele foi levado ao matadouro. Isaías 53:7. João Batista, falando acerca de Jesus, fez uma declaração no livro de João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus foi traído, preso, crucificado durante a festa da Páscoa em Jerusalém. Tudo isso ocorreu provavelmente numa sexta-feira, embora alguns defendam a quarta-feira. Considerando a sexta-feira como a melhor posição, na quinta-feira à noite aconteceu a última ceia de Cristo com os seus discípulos. Na última ceia, Cristo se reuniu e ceou com seus discípulos pela última vez. Ali, Cristo contou aos seus discípulos tudo o que aconteceria por diante, a traição cometida por Judas Iscariotes e a negação de Pedro. Além disso, na quinta-feira, para alguns é tradicional praticar o rito do lava-pés, que relembra a ação de Jesus em lavar os pés de seus discípulos. Após aquele momento, ninguém mais deveria sacrificar um cordeiro, porque o Cordeiro de Deus seria sacrificado, um sacrifício perfeito e definitivo, sem a necessidade de qualquer complemento. Ao invés da carne de cordeiro assada, das ervas amargas e dos pães asmos, nosso Senhor Jesus instituiu o pão e o vinho em memória dele. Ao comermos o pão, nos lembramos do seu corpo partido. E quando tomamos o cálice, nos lembramos do seu sangue derramado. A última Páscoa deu lugar à primeira ceia do Senhor, ou seja, a Páscoa passou a ser a ceia do Senhor, onde nos lembramos do seu sacrifício em nosso favor. Como diz a Escritura, fazei isso em memória de mim. A Sexta-feira Santa é marcada pela lembrança da crucificação e morte de Cristo no Calvário. A morte de Cristo aconteceu após ele ter sido preso no Getsemane, vítima da traição de Judas Iscariotes. Depois disso, Cristo foi levado a julgamento e, após diversas etapas, foi condenado à crucificação. Foi torturado, maltratado, lhe puseram uma coroa de espinhos, seu sangue foi derramado, teve sede e lhe deram vinagre para beber, crucificado em uma colina conhecida como Gólgota, que significava caveira, e entregou seu espírito dizendo: está consumado. Após a morte de Cristo, chegamos ao domingo de Páscoa, que é o dia da ressurreição de Cristo. Vemos a importância da ressurreição de Cristo em João 11:25. O apóstolo Paulo falou sobre a ressurreição de Cristo em 1 Coríntios 15, do 20 ao 22. A morte e ressurreição de Cristo é simplesmente o amor e a graça de Deus derramado sobre a humanidade. O ato de Cristo se oferecer em sacrifício salvou a humanidade dos próprios pecados e nos deu uma perspectiva de uma nova vida. Então, Geração Livre, podemos então concluir com isso que a Páscoa não significa coelho, chocolate, as coisas que o comércio impõe nessa data, mas sim a morte e a ressurreição do nosso Cristo. Então é isso, se inscreve, compartilha, curte, clica no sininho e até a próxima. Tchau, tchau!